Irmãos, bom dia, a graça e a paz. Abra sua Bíblia em Mateus 6. Nós vamos ler dos versos 25 ao 34. Mateus 6, 25 e 34. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa manhã, por tudo que tu fizeste durante essa semana que terminou e que tu vais fazer nessa semana que começa. Fala conosco nesta manhã, nos ajuda a ser conosco, ministra, Senhor, nos nossos corações, nos edifica nesta manhã. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se tem uma ideia errônea de que o Sermão do Monte, ele é somente as bem-aventuranças, e não é. O discurso de Cristo ali aos discípulos e às multidões, ele se estende assim também para outros assuntos, e na verdade o capítulo 6, esse que nós lemos, ele é a continuação do Sermão do Monte. Do verso 1 do capítulo 6 ao verso 18, Jesus vai falar da vida do cristão no particular. Ele vai orientar de como seria a vida do cristão no âmbito privado, né? Aquele que ninguém vê. Então, do verso 1 ao 8, ele vai nos instruir sobre duas coisas. A primeira coisa, ele vai nos dizer como dar esmola. E ele vai dizer, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Na verdade, ele estava ali contrapondo os fariseus, que eram hipócritas, que gostavam de serem vistos, né? Que eles gostavam de reconhecimento. Aí Jesus vai dizer, olha, se tu ajuda alguém, que a tua esquerda esqueça o que a tua direita faz. Porque qualquer sentimento de exibicionismo deve ser evitado. Ele também, do verso 1 ao verso 8, ele vai nos orientar de como nós devemos orar, né? Quando você quiser orar, entra no teu quarto, se ajoelha no privado, não precisa, né? Para não chamar a atenção e também para não usar vãs palavras e vãs repetições.
É tanto que do verso 9 ao 15, ele instrui ali as pessoas a oração do Pai Nosso. Não é que a oração do Pai Nosso era uma oração que deveria ser repetida, mas ele, naquela oração, ele nos ensina acerca de quem é Deus e de quem nós somos. Embora nós sabemos que a oração do Pai Nosso não é nosso amuleto, né? Do verso 16 ao verso 18, ele ainda vai continuar falando acerca da questão da vida do cristão no privado. Ele vai falar sobre jejuar. E ele vai dizer: quando vocês jejuarem, lavem o rosto. Em outras palavras, se asseiem, penteiem o cabelo, coloquem uma roupa normal e não fiquem com aquela cara de tristeza, com aquela cara de penumbra. Porque jejum não é autopropaganda. Jejum é autoquebrantamento. Aí, do verso 19 em diante, ele vai sair da vida privada do cristão e ele vai agora para a vida pública, de como o cristão deve dar um testemunho na sociedade. Aí, dos versos 19 ao 21, ele vai nos orientar a fugir do materialismo. Em outras palavras, ele vai dizer: onde está o seu tesouro, estará o seu coração. O problema não é ter, o problema não é acumular. O problema é o nosso coração que deposita a nossa esperança, a nossa confiança em coisas. Então, aonde está o nosso tesouro, estará o nosso coração. Aonde o nosso coração está fincado. Do verso 22 ao 23, ele vai nos dizer que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo, que os nossos olhos são o farol do nosso corpo. Então, nós devemos desejar ver coisas boas e não ter malícia no nosso coração, porque os nossos olhos vão refletir aquilo que está no nosso coração. No verso 24, que vai anteceder o verso 25 que nós lemos, é um pouco mais profundo, porque ele vai dizer o seguinte: cristianismo nada mais é do que escolhas. Você não escolhe ser salvo, isso é claro. Salvação é graça, salvação é misericórdia. Mas uma vez você é alcançado pelo Evangelho, o Evangelho exige escolhas suas. Exige escolhas para o seu estilo de vida. Então, o verso 24, ele vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É como se Jesus estivesse dizendo, e a gente precisa entender esse 24 para que a gente possa assim começar a entender o 25. Jesus vai dizer o seguinte: vocês precisam fazerem uma opção. Quem vocês vão servir? A Mamon, ao dinheiro ou a Deus? Porque isso vai fazer uma diferença. Porque se vocês servirem ao dinheiro e o coração de vocês estarem no dinheiro, vocês vão acreditar que a saúde, que a família, que tudo de vocês depende do dinheiro. Porque o coração de vocês servem ao dinheiro. Porque vocês dedicam os projetos, os planos, as metas de vida de vocês ao dinheiro. Então, consequentemente, você coloca toda a sua expectativa no dinheiro. Então, sua vida, sua saúde, seus filhos, seu dinheiro, seu casamento vai depender de dinheiro. Porque você não pode servir duas coisas ao mesmo tempo. Porém, se você servir a Deus, olha que coisa linda. Consequentemente, naturalmente, você vai entender que sua vida, que sua saúde, que sua família, que seu emprego depende de quem? De Deus.
Aí, irmãos, olha que coisa linda. Por isso que no verso 25, ele vai dizer assim: por isso. O que é por isso no português? É quando eu afirmo algo e eu vou concluir para que você tome uma atitude em cima do que eu afirmei. Aí Jesus está dizendo assim: se você é devotado a Deus, e eu acredito que, consequentemente, um cristão que serve a Deus e não as riquezas, por isso, ele não deve se preocupar. Já mata a gente aí. Porque se a gente anda preocupado, se a gente anda ansioso, significa dizer que, na verdade, talvez, provavelmente, a gente não esteja servindo a Deus como nós deveríamos. Nós não estamos depositando em Deus a nossa vida. Talvez a gente esteja querendo viver essa vida dúbia, esse sentimento dúbio, de ora depender de Deus, mas ora querer depender do dinheiro. Então, a gente entendendo esse verso 24, que o dinheiro, ele é um senhor que exige dedicação exclusiva, e Deus não divide nada, e a gente precisa escolher a quem servir. Nós não podemos ficar com os dois. O dinheiro exige muito de nós. Como nós damos os nossos melhores dias ao dinheiro, às riquezas, ao acúmulo de bens. A gente dá a nossa saúde, irmãos, que não volta mais. A gente trabalha 3 turnos, faz plantão, fica sem dormir, come mal, tudo isso em nome de quê? Saúde vai e a idade chega. Como a gente se devota. Eu estava conversando com uma pessoa que ele é vigia de uma empresa aqui de Campina Grande. Aí eu disse: eita, mas deve ser bom, né? Eu acho que você dorme, porque é um lugar extremamente fechado. Não tem como. Bom, pode ser que, né, assim, corra o risco de alguém entrar, mas não tem nada para levar de valor. Ele disse: o quê? Janeide, o dono coloca uma cadeira para a gente sentar. Eu passo a noite sentado. Eu disse: menino, mas dá para dormir? Ele disse: o quê? Às vezes ele chega lá de 2 da manhã, de 3 da manhã, para ver se a gente está dormindo, porque ele disse que não vai dar dinheiro à toa. Gente, como é que uma pessoa acorda 2 da manhã para olhar se um funcionário está dormindo? Então, o amor às coisas exige muito de nós. Mas Jesus vai dizer: como vocês escolheram servir a Deus, por isso. Aí do verso 24 ao 34, ele vai falar sobre ansiedade. Ele vai falar sobre preocupação. Eu não vou aqui falar como psicóloga, porque eu não sou psicóloga. Eu não vou aqui falar como médica, porque eu não sou médica. Não vou entrar nesse mérito. E existe que algumas pessoas, ansiedade é algo biológico, mas não é isso que o texto fala. Não estou aqui para dizer que se você toma remédio de ansiedade, você deixa de tomar, que você deixe de ir para o médico. Não quero esse mérito aqui. Esqueça isso. Mas eu vou falar o que a Bíblia fala. Na verdade, irmãos, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Porque ansiedade nada mais é do que nós nos preocuparmos com o futuro. A gente olha para o cenário político do país, tem hora que quer dar né, que eu sempre falo assim: meu Deus, tenha misericórdia desse país. O que será, né? É ano de eleição. A gente está vivendo uma guerra, né, que nos afeta. A gente olha para a saúde, a gente sai de uma pandemia e entra outra. É Covid, é chikungunya, é dengue, é não sei o quê. E esses dias que eu estava ouvindo
ele é infectologista, e ele dizendo que tem gente que está pegando chikungunya junto com o Covid, e outras pegam Covid junto com o dengue. Aí você dá um nó na sua cabeça, aí você diz, meu Deus, né? É a salada. A gente olha para o ambiente da igreja, está muito difícil. A gente olha para os líderes da nossa nação, está muito difícil. Então nós temos essa preocupação com o nosso futuro. Nós temos ansiedade. Nós conhecemos bem essa palavra. Se existe alguém ansioso, se olhe no espelho. Ansiedade, ela aparece quando a gente faz um exame e espera o resultado. Que eu ainda vou fazer uma lei. Por que é que resultado de exame só sai 5 horas da tarde? No entardecer. Era para sair de 6 da manhã, que a gente não dormia e já estava na porta esperando. Irmão, é terrível. Né? A ansiedade vem quando a gente perde um emprego, que é pai de família, que é mãe de família, e diz, Senhor, o que é que vai ser agora? A ansiedade vem quando nós estamos envelhecendo e nós não sabemos o que será de nós. Né? Dizem que ansiedade é o mal desse século. Não é, irmãos. Ansiedade surgiu no Éden. O homem, quando ele quebra a comunhão com Deus, o homem, e isso foi um dos castigos, né? Ele vai começar a passar a viver do seu próprio suor. E ele viver do seu trabalho exige dele preocupação. Porque é como se nós pensássemos, e isso é um engano, que o sustento da nossa casa vai depender de nós, e não é. Então se tem essa ideia, né? Essa necessidade que nós temos de controlar as nossas vidas. Mas nós vamos ver que a ansiedade surgiu com a queda do homem. Interessante que o pastor Augusto Nicodemos, ele vai dizer assim, ansiedade é quando você diz a Deus que Ele não é suficiente para cuidar da sua vida. Quando nós estamos preocupados com o amanhã, é como se nós disséssemos a Deus que Ele não tem a capacidade de suprir as nossas necessidades. É como se Ele esquecesse de nós, e o Senhor não esquece dos seus. Quando nós nos preocupamos demasiadamente, mas nós precisamos entender algumas coisas, que ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo, porque Mateus 6,11 vai dizer, dai-nos o pão nosso de cada dia. E para isso nós precisamos trabalhar. Ansiedade não é deixar de planejar planos ou projetos. Não, porque fazer planos não é problema. O problema é você fazer planos e colocar muita preocupação em cima desses planos. E o que seria, irmãos, ansiedade? Quando vai para o grego, essa palavra significa rasgar. Eu achei interessante isso. É puxar em direção oposta. É como se fosse estrangular. Uma pessoa ansiosa é como se ela tivesse sem ar. Ela não tem perspectiva. Ela vive sufocada. Ela vive angustiada. Aí Jesus vai dizer aqui no verso 25, vamos começar. Por isso, e eu já expliquei o por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Por isso vos digo, Cristo nos diz isso como nosso Consolador. Cristo nos diz isso como nosso soberano. Cristo nos diz isso como nosso Senhor. Cristo nos diz isso, irmãos, como nosso dono. Quão agradável é para Deus que a gente viva sem esse cuidado excessivo.
E o comentarista, falando desse versículo, ele vai dizer assim: ansiedade é algo perturbador, que agita a mente de um lado para o outro, que perturba a nossa alegria em Deus, que interrompe o sono, prejudica o nosso gozo, o gozo dos nossos amigos e daquilo que Deus nos deu. Uma pessoa ansiosa, ela não vive. Porque uma coisa simples para ela se transforma em algo enorme. Uma programação que ela faz em casa, ela estressa todo mundo, ela fica doente, ela dá dor de cabeça, o estômago dela dói. Tudo isso porque ela não acredita que Deus pode fazer e pode ajudá-la a realizar. Então, uma pessoa ansiosa vive sem paz. Porque ela fica preocupada com o que vai acontecer, e se não der certo, e se falhar. Irmãos, isso para quem está perto é terrível. Então, Jesus está dizendo: eu vos digo, como amigo de vocês, eu vos digo, como Senhor de vocês. Porque a nossa preocupação é com a vida, é com a alimentação, é com o vestuário, é com o amanhã. E ele vai dizer aqui: não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Porque nós somos preocupados com a nossa vida, mas nós esquecemos que a nossa vida não é nossa. Nós nos esquecemos de algo grandioso. Irmãos, nós temos o fôlego de vida. O próprio Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Aí ele vai dizer assim: quem fez isso não é capaz de cuidar de você? Quem foi até você nas suas narinas e soprou, não tem a capacidade de lhe dar uma roupa, de lhe dar uma comida? Eu achei isso assim sensacional. A sua vida, a nossa preocupação é com a nossa vida. Nós não devemos pensar na duração da nossa vida. Cabe a Deus aumentar ou reduzi-la. Nós vemos isso nessa pandemia. As pessoas com medo de morrer, vai fazer o quê, irmãos? Salmo 139, 16 diz: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. A nossa vida está nas melhores mãos. Quando nós nascemos, Deus já determinou os dias que nós íamos viver. E eu digo a você, a sua ansiedade nem aumenta os dias e nem diminui. Esses dias eu estava numa igreja, que eu fui pregar num sábado, era uma programação. Não foi aqui, tá, irmãos? É em outro lugar. Aí a pessoa disse assim: irmãs, antes de eu pregar, eu no púlpito e ela aqui, vamos orar por irmã fulana. Era ela que vinha pregar amanhã, que seria no outro dia. Só que ela está internada com Covid. Irmãos, quase que eu não prego. Teve uma irmã que pegou um negócio desse na hora da pregação. É sério. E as irmãs faziam assim, ela, banco por banco. Só porque ouviu falar que uma estava internada. Entrou em pânico. Eu estava já parando de pregar e esperando que ela botasse álcool nas mãos de todo mundo para a gente continuar, porque o povo não estava prestando atenção. Aí ele está dizendo: eu que soprei nas narinas de Adão, eu não tenho controle sobre a sua vida? Porque essa preocupação excessiva. Nós conhecemos um pastor que faz 2 anos que a igreja dele está fechada. Ele não abre, irmão. Ele até ficou com raiva da consciência cristã, porque a consciência cristã fez a consciência cristã online, que não era para acontecer. Está pirado. As pessoas estão saindo da igreja dele porque não tem mais culto. Isso tem adoecido a nossa alma.
Vocês se preocupam com a vida demasiadamente. A comida e a roupa perecem, mas a nossa vida ela é eterna. O que é que tem mais valor para você? Nós devemos nos preocupar com assuntos referentes à nossa alma, à nossa eternidade. Versos 26 e 28. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Jesus agora está dizendo, olha para as aves do céu e para os lírios do campo. Interessante que Jesus não disse assim, olha para as formigas, olha para as abelhas, porque as abelhas e as formigas trabalham. E Provérbios vai dizer que elas são prudentes, principalmente as formigas, né? Que no verão elas trabalham, guardam, isso é interessante. E no inverno elas vão comer daquilo que elas guardaram. Jesus não mandou a gente olhar para as formigas. Jesus mandou a gente olhar para as aves. Que as aves não fazem nada. As aves passam fome. Eu moro praticamente num sítio. E é interessante que quando está sol, tem tanto passarinho lá em casa. Mas na chuva não tem. Cadê os passarinhos na chuva? Estão guardados. Porque quem cuida deles é Deus. Jesus está dizendo, olha para as aves, olha para os lírios do campo. Aprenda a confiar em Deus e não se preocupe com o que você vai comer, meu irmão. Porque se Ele dá de comida às aves do céu, quanto mais a você. A gente viu isso, a peregrinação do povo de Deus no deserto. Êxodo 16, do 4 ao 15, vai nos dizer isso, que durante os 40 anos nunca faltou pão. Agora, sabe qual era o problema do povo? O povo queria acumular. E Deus disse, não, todo dia vai ter a porção do dia. O povo queria coisas diferentes. Deus disse, não, vai ser o maná para você aprender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca dele. Vai comer daquilo que eu dei, porque eu supro necessidades. Eu não supro vaidades. Eu não respondo menino cheio de gosto. Eu dou aquilo que você precisa. Aí o povo achou ruim. Tem faltado para você? A minha filha, ela está trabalhando em um projeto de crianças de risco. É mais ou menos assim. Uma criança, o pai ou a mãe é drogado, tal. Aí o governo dá uma verba para o parente mais próximo criar essa criança. Então, para isso vem uma verba. Só que para isso o Ministério Público e uma psicóloga precisa acompanhar. Enfim. E ela estava dizendo assim, mãe, a gente entra numa pobreza. É um povo tão pobre, umas casas tão pobres. Aí eu perguntei assim, Júlia, tem algum crente? Ela disse, interessante. Passando fome não tem um crente. Sabe por quê? Porque Deus providencia. É o quilo de alimento que o pastor pede aqui todo mês, que serve para você, que você não mendiga. Porque ele diz que o justo não mendiga o pão, o justo é ajudado, o justo é auxiliado, o justo é suprido, mas o justo não mendiga. Ele levanta meios, ele levanta circunstâncias, mas o justo não vai para a porta de ninguém pedir não, porque quem supra é o Senhor. Eu duvido. A Júlia disse, é mesmo, mãe, eu nunca vi mesmo. Eu nunca cheguei aqui na casa de um crente dizendo que não tinha nada para comer. Porque tem a igreja, porque tem os irmãos, porque tem os vizinhos, porque tem os pais. Deus levanta. Aí ele está dizendo, olhe para as aves do céu, eu as alimento, as aves do céu, e não vou alimentar vocês.
olha para os lírios do campo. Eu estava pensando ontem, eu acho que eu nunca vi um lírio. Alguém aqui conhece lírio? É lindo? Tinha? Eu disse, meu Deus, eu não sou muito fã de planta. É lindo, né? E diz que tem várias cores, né? Diz que é muito colorido, várias cores. Aí ele está dizendo assim, olha para os lírios do campo. Não trabalham e não costuram as roupas. Em outras palavras, não fiam. Mas a nossa preocupação é o que nós vamos nos vestir. Mas é interessante que a nossa preocupação não é por decência. A nossa preocupação não é para nos aquecer. A nossa preocupação é o excesso, é a ostentação, é a futilidade. Irmãos, me desculpe, mas você ter um closet com 50 sapatos, eu acho que isso é pecado. 50 sapatos. E tem que postar. Se não postar o closet. Então a nossa preocupação é o excesso. Aí mais uma vez, Deus mostra ao povo na peregrinação que no deserto as vestes não envelheceram. Como é que pode? Se você aumenta 1 quilo, sua roupa não dá mais em você. Eu acho que era tudo fitness, né? Porque não sai. Os sandálios não se toraram. Então Deus não tem a capacidade de nos vestir. Aí ele vai dizer, os lírios são frágeis e as ervas do campo são frágeis. Tudo vai passar, mas mesmo assim eu as visto, quanto mais vocês. Os lírios do campo são belos, mas passam. A beleza, ela é bela, mas ela passa. A preocupação com as vestes, com o vestir, passa. A moda passa. E a gente quer viver na moda, a gente quer estar dentro do esquema, sabendo que tudo passa. Roupa determinada de tal jeito já não serve mais. Aí você começa uma neura, aí você vai ter que ter a nova tendência, não é assim? É a tendência da moda, é combinar isso com aquilo. Ah, isso não é mais a minha palheta. Ah, isso não é mais o teu tom, né? Que minha menina diz assim, mãe, a senhora está fora da palheta. Eu digo, eu uso o que eu quero. A cor que combina sou eu. Né? Isso não combina com minha palheta. Eu acho que a senhora é inverno, é outono. Eu digo, eu quero lá saber disso. Se eu sou palheta, se eu sou outono, não sei o que lá. Então a gente tem essa preocupação. Eu conheço pessoas que fizeram esse análise cromático e mudaram todo o seu guarda-roupa. Porque as roupas que ela tinha, disseram que não servia para ela. E ela mudou todas as cores. E tudo que ela faz agora é em cima dos tons de pele dela que combina. E esses tons de pele também combinam com o seu emocional. Com a forma que ela... Olha, por aí vai. Vocês não imaginam quanto estão ganhando dinheiro com essa questão. Não tenho nada contra não, tá, irmãs? Você quer fazer aí a sua análise cromática? Faça. Eu estou dizendo que isso passa. Eu estou dizendo que isso é bobagem. 1 Pedro 1,24 vai dizer, toda carne é como a erva e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. São belos, porém passa. Verso 29, vamos lá. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus está dizendo, as vestes, os lírios são belos, não trabalham, não fiam, mas são bonitos. E nem Salomão é sinônimo de reino próspero. Quando você lê Eclesiastes, você fica de boca aberta com o esplendor e a majestade do reinado de Salomão. Salomão chegou a dizer o seguinte, eu tive todas as mulheres que eu quis.
Eu me vesti das melhores coisas que eu pude. Eu comi do bom e do melhor. Tudo que meus olhos desejaram, eu tive. Então isso nos dá uma ideia, irmãos, que as vestes de Salomão eram esplêndidas. Aí Jesus vai dizer, mesmo assim, não chegou nem perto dos lírios. Então tudo isso é bobagem. Tudo passa. Eu estava vendo essa semana que eu comentava até em casa, a mansão de Hebe Camargo. Eu não sei quem viu aqui essa reportagem. Quando Hebe Camargo morreu, a mansão dela valia 9 milhões. Irmãos, o luxo. Todas as maçanetas da porta tem o H dela de bronze. As escadas é uma madeira que o avalista falou que essa madeira não acaba. Só que tem um porém. Hebe Camargo morreu. E Hebe Camargo tem um filho que ela não se dava bem e ela deixou todos os bens para um sobrinho. E está essa briga na justiça. E a casa está deteriorada. A casa tinha 2 piscinas, uma interna, que era de água morna, e uma fora de água fria. E o repórter dizia, nesse salão ela recebeu as pessoas mais importantes do Brasil. Porque o que ela gostava era toda semana fazer festas para os importantes de São Paulo. A casa está caindo. De 9 milhões, sabe quanto vale hoje? 2 milhões. Só o terreno. Tudo passa. Mas nós temos essa tendência de botar o nosso coração nessas coisas. Nós trabalhamos para isso. Vamos ser sinceros, nós não trabalhamos por pão de cada dia. A gente trabalha para ter mais. A gente trabalha para ostentar. A gente trabalha para as pessoas verem. A gente trabalha para acumular. Eu fui ontem pagar aqui uma conta e eu estava comentando com o Euder. Eu não sei, que eu não... Assim, que como eu não sigo essas coisas, eu não sei se a cena está acumulada. Eu só sei que ontem tinha muita gente jogando. Irmãos, vocês me imaginam o tanto de velhinha, com todo respeito, jogando na cena. Aí uma disse, olha, bota minha quina, viu? Faça minha quina, que eu não sei nem o que é quina, que eu nunca joguei na loteria. Aí que eu entrei dentro do carro e disse, eu disse, tu vê o tanto de velhinho jogando na Mega Sena. Para que esses velhos querem ganhar na cena? Aí que eu disse, para os parentes matar eles e ficar com o dinheiro. É o coração do ser humano, irmão, não é brincadeira não. Não é brincadeira. Verso 30, vamos lá, que a hora avança. Mas era, aí a velhinha, olha, faça minha quina direito. Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, que foi o que eu expliquei, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. O que é que Jesus aqui está nos ensinando? Para nós não nos preocuparmos, não cobiçarmos, não nos orgulharmos. Se os lírios que são mais belos um dia serão lançados no fogo, imagina a gente. Imagina as vestes. Essa preocupação excessiva que nós temos com o exterior. Essa preocupação excessiva que nós temos com as vestes. Irmãs, eu sei, ficar velho não é coisa muito boa, não. Não é? A gente começa a olhar para o espelho, que eu estava vendo, dizendo, meu Deus, olha, já faz, assim, só faz um mês que eu pintei meu cabelo, já está a raiz aparecendo de novo. Não é fácil, não. Aí eu demais lembra, né? Ó, o teu cabelo está, né? Não é fácil. Mas tudo isso vai perecer. Tudo isso vai acabar. E você não pode lutar contra isso. Porque vai chegar um tempo que a estética não vai poder mais te ajudar. Que não vai ter mais aonde você puxar.
que não vai ter mais aonde você costurar, só se você quiser ficar como o nariz de Michael Jackson. Se você quiser ficar, tudo bem. Vai ter um tempo que não dá. É interessante que a idade vai chegando e você vai percebendo que o seu corpo físico, ele está se deteriorando. Mas quem crê em Cristo, o que é que Paulo disse? Que o interior se renova. Enquanto o físico e o exterior está se corrompendo com a idade e com o pecado em si, o nosso interior em Cristo se renova. Aí ele vai dizer, vocês não entendem isso, homens de pequena fé. E esse homens de pequena fé, nós podemos entender que tem dois tons. Primeiro, um de encorajamento. É como se Cristo estivesse dizendo, embora vocês sejam pobres e necessitados, eu cuido de vocês. Cristo não mede a nossa fé, irmãos, para cuidar de nós, Ele cuida. Ai de nós, se Cristo dependesse da nossa fé. Isso é uma teologia errada. Irmãos, tenha fé que Deus vai fazer. Não. Ele sabe, Ele nos conhece, mas Ele está dizendo, mesmo vocês com essa fé tão pequena, mesmo vocês tão mesquinhos, mesmo vocês tão materialistas, eu cuido de vocês. Homens de pequena fé, mas também é uma repreensão. É como se Ele estivesse dizendo, se vocês tivessem mais fé, vocês teriam menos preocupações. Se vocês tivessem mais fé, vocês viveriam mais sossegados, mais calmos, menos ansiosos, menos preocupantes, menos dando valor a coisas que não importam. Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Irmãos, quando você lê a biografia de alguns homens, eu acho que era John Wesley, é para você estar arrasada. Mais de 2.000 crianças, não é isso? E acordava sem ter o que comer, e ele orava, botava o joelho no chão. Aquele homem não acordava estressado, dizendo que estava com dor de cabeça, com dor na nuca, que tinha que tomar o remédio de pressão, como eu tomo, né? Que tinha que fazer não sei o quê, que tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo. Olha, ninguém fala comigo. Não, ele ia no quarto dele, ele orava, e quando ele levantava, o povo batia na porta e dizia, olha aqui a comida. A biografia dele contou que os anos que ele teve de orfanato nunca atrasou uma comida. George Miller, desculpa. É que eu para nome sou péssima. Eu leio as coisas, mas não gravo. George Miller, desculpa. Nunca atrasou uma comida. Diz que teve um dia, as 2.000 crianças estavam lá esperando, e ele orou e bateu na porta. Diz que era um leiteiro. E disse, a roda da carroça enganchou aqui, atolou, e eu preciso me livrar desse leite, senão ele vai azedar. O senhor quer? Foi ser pastor de uma igreja e disse, eu não quero salário da igreja e nem vou pedir a ninguém. Quem vai mandar é o meu Senhor. Deus nos ajude. Deus nos ajude. Verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A medida desse côvado era do cotovelo à mão. Vamos dizer assim, um palmo, né? Mais ou menos assim. É do cotovelo à mão. É isso aqui, né? É muito mais. Aí Jesus está dizendo, vocês estando preocupados, vai aumentar ou diminuir em quê? O que adianta tanta preocupação? Se você não pode antecipar e nem abreviar. E é comprovado, isso não é a Bíblia que diz,
que mais da metade das nossas ansiedades e das nossas preocupações não se concretizam. Ou seja, a gente sofre em vão. Eu não sei vocês, mas tem hora que a cabeça da gente está assim, né? E se acontecer, aí vai acontecer isso, aí eu vou chegar ali, eu vou pedir isso, e nada disso acontece. Deita, mas a mente não dorme, é assim, ó. Parece aqueles doidos, aqueles surtados. Imaginando 1001 coisa. Vai adiantar? Ter preocupação com a vida excessiva vai aumentar a sua vida ou vai diminuir? Se a Bíblia diz que quando você nasceu, todos os seus dias já foram contados? Não vai. O técnico da Chapecoense sobreviveu àquele acidente. E meses depois morreu de infarto. Como é que pode? Porque a queda do avião não era o dia dele. O dia dele já estava marcado. Que era infarto. Não era da queda do avião. Vai tirar ou aumentar alguma coisa? A ansiedade só vai tirar a nossa alegria, o nosso sossego e a nossa paz. Verso 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. John MacArthur falou assim, o seu filho quando acorda de manhã, ele vai para um canto da sala e fica inquieto, dizendo assim, o que será que eu vou almoçar hoje? O que será que eu vou jantar hoje? Ele fica fazendo isso? Por quê, irmãos? Eu achei sensacional essa comparação dele. Por quê? Vamos lá, vamos pensar. Por que é que seu filho não tem preocupação com alimento nem com veste? O seu filho pequeno. Porque ele sabe que ele tem um pai. E eu achei isso nele maravilhoso. Ele disse, nós precisamos ser assim. Parar, o que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? O que é que eu vou fazer aquilo? Quem é seu pai? E ele vai mais além. Por acaso o pai não tira da sua própria boca para dar ao filho? Quem é o pai que o filho pedindo um pão, ele dá uma pedra? Quem é seu pai? Né? Aí ele vai dizer aqui, no verso 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Por isso, vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Irmãos, isso aqui é muito pesado para nós. Porque ele vai dizer aqui que a preocupação com as coisas desse mundo é coisa de ímpio. Os gentios. Os que não conhecem a Cristo e ainda não foram injetados na família de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Que é isso que nós éramos. Nós éramos gentios. Mas a cruz do Calvário nos permitiu sermos filhos por adoção e hoje nós somos chamados filhos de Deus. Aí Jesus aqui, ele é bem enfático, ele vai dizer, se preocupar demasiadamente, a ponto de perder a paz, a ponto de perder o sono, a ponto de perder a tranquilidade, isso é coisa de gente mundana. Isso não é coisa de cristão, não. Eles temem o amanhã porque eles não conhecem coisas melhores, irmãos. Porque para o ímpio, o melhor são as coisas desse mundo. Porque para o ímpio, o melhor é desfrutar desse mundo, é comer o melhor dessa terra mesmo, é se regalar, é ir para Dubai. Eu não estou dizendo que tem problema não, mas eu estou dizendo que é para se regalar, é para comer o melhor, é para vestir o melhor, é para andar no melhor carro, é para ter a melhor casa. Agora isso vai exigir de você até a sua alma. Porque nada vem de graça. Não existe almoço grátis. Por isso que tanto crente aí envolvido em tantas coisas.
que tem 100 e quer ganhar 150. Tem 100 e investe para ganhar 200. É por isso que está tão nessa moda, essa febre. Porque eu quero dar, mas eu quero ter retorno do dobro. E aí vai. E eu junto, e eu acumulo, e eu... Ele está dizendo, isso é coisa dos pagãos. Porque, na verdade, você quer juntar dinheiro na ilusão de que quando você for velho, é o dinheiro que vai cuidar de você. E não é. Eu escuto de crente assim, eu preciso, Janeide, eu trabalho feito uma louca, porque eu preciso de uma velhice segura. Primeiro, quem lhe disse que você vai chegar à velhice? E quem lhe disse que dinheiro vai lhe dar segurança? Mas a gente teima nessas coisas e a gente está atrás dessas coisas. Aí ele está dizendo, os gentios fazem isso porque eles não conhecem coisas melhores. Os gentios fazem isso porque eles não entendem a providência de Deus. Os gentios fazem isso, mas na verdade eles estão enganados, porque o Deus dos gentios não socorre na hora da angústia. Não socorre, irmãos. Todo mundo fala da vida piedosa de Shed. Ele foi pregar em uma determinada cidade e o casaco dele estava rasgado. Aí o filho do pastor disse, pastor, vamos ali na loja que eu vou comprar um casaco para o senhor. Aí disse que quando chegou lá, disse, escolha 2. Ele disse, não, meu filho, eu só tenho um corpo. Eu não preciso de 2 casacos. E na doença, disse que o médico, disse que a coisa que ele mais tinha medo era de ter dor. E o câncer dele foi para os ossos. Disse que o médico olhou a radiografia dele e disse para a filha dele, o seu pai não está sentindo dor? Ela disse, nenhuma. Ele disse, pois olha aqui, os ossos do seu pai estão se desmanchando. E isso causa dores terríveis. Deus é quem cuida na doença, Deus é quem cuida na velhice. Que coisa maravilhosa. A gente precisa entender isso. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Os gentios fazem isso, irmãos, porque eles não têm esperança de vida eterna. É por isso que eles andam tão loucos para viver o melhor aqui, para construir aqui, para gozar aqui, para fazer aqui, porque eles sabem, no fundo, eles não têm certeza de que quando eles fecharem os olhos, eles vão para um lugar muito melhor. Eles não têm essa certeza. Deus sabe o que nós precisamos, Ele nos conhece. Que a gente possa orar para que Ele possa suprir as nossas necessidades. Verso 33, vamos lá, eu estou chegando ao fim. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A gente precisa entender muito esse versículo. Não é que todo crente vai deixar de trabalhar. E todo crente vai viver da obra, vai ser pastor. Não, irmãos, pastorado é chamado. Esse buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é buscar as coisas do reino. É buscar aquilo que você precisa, que a sua alma precisa. O que é que a sua alma precisa? De meditação da palavra, de oração, de comunhão com os irmãos, de congregar em uma igreja. Buscai primeiro essas coisas e as demais são acrescentadas. Vida com Deus, devoção a Deus, é aquilo que eu falei aqui que nesses dias. Quando você muda de bairro, quando você muda de cidade, você se preocupa, tem igreja bíblica perto, o que vai ser da minha família? É isso, buscar as coisas do reino, aquilo que vai alimentar a sua alma, mas a gente faz o contrário. A gente busca primeiro as coisas terrenas. Está uma febre agora de pessoas indo morar na Europa. Não tem problema, entenda. Não tem problema. Mas a gente sabe que espiritualmente, irmãos, tem igreja, você vai ganhar muito dinheiro. Mas espiritualmente, quem vai te pastorear?
quem vai, né, assim, que te guiar. Você vai ganhar dinheiro, mas espiritualmente talvez você morra. Eu não estou dizendo que é problema aí não, tá? Entenda, tudo é equilíbrio. Mas é o sonho dos jovens hoje, né? Ganhar dinheiro fora, ganhar em euro, ganhar em dólar. Buscai primeiro as coisas e as demais vos serão acrescentadas. Porque Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta, pode correr atrás de tudo. Uma pessoa estava me contando ontem que a sobrinha dela, com 40 anos, botou como meta passar no TRT. E dedicou a vida dela para isso. Passou. Só que agora está doida para ter filhos. E mulher de 40 anos tem filhos? Como, irmãos? É difícil. Louca para casar. Com quem? Só se for sustentar um cabinho mais novo. Mas não está cheia de dinheiro? Mas a meta não era ser funcionária pública e ganhar muito dinheiro? Aí vai deixar para quem? Para os cachorros, os gatos. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Crescer na graça, crescer no conhecimento. Sabe o que é que eu percebo? No secular a gente dá o sangue, a gente acorda cedo. Eu estava vendo que a reportagem, ele é aquele repórter que apresenta o jornal da Record de 5 da manhã. Sabe que horas ele acorda? E porque ele conseguiu morar 20 minutos da Record, ele acorda de 3 horas. E o repórter diz, como é que você vive? Ele diz, a minha mulher teve que se adaptar. Os meus filhos tiveram que se adaptar. Sabe por quê? Porque entra dinheiro na conta no final do mês. Aí a gente se adapta a tudo. Quando tem retorno financeiro, a gente planta até bananeira. A gente faz tudo. Agora, quando é para as coisas do reino, é tudo cansado, nada presta. Eu estou sendo explorada, eu estou não sei o quê. Quando é para as coisas de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Uma vida de santidade, uma vida de retidão. Justo em Cristo traz justiça para nós, traz santificação, traz uma vida reta. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O mesmo empenho nas coisas seculares você tem nas coisas do reino. O mesmo empenho que você tem para seus filhos, o mesmo gasto de escola, de módulo, não tem problema nenhum, tá? De balé, de natação, de inglês, não tem problema nenhum. Você tem para as coisas do reino? Seu filho tem a melhor Bíblia? Você gasta gasolina para sair de casa, que para seu filho vir para os ensaios? Você tem o mesmo empenho? Uma pessoa estava me contando que sabe qual é agora a última dos ricos de Campina Grande, principalmente de uma das escolas mais conhecidas? É pagar em 12 meses a festa de 15 anos das filhas em Dubai. E diz que quem não for para Dubai é pobre. 12 meses pagando. Investe em bons livros. Gasta tempo ensinando a palavra. Com devocional. Irmãos, educar filho dá trabalho. É por isso que o povo só quer ter um. Porque o povo não entendeu que filho dá trabalho, porque o nosso trabalho é filho. Simples assim. Ensina em casa, faz culto doméstico. Tem o mesmo empenho que tem nas coisas seculares.
O sonho de ter um médico que não tem problema nenhum é o mesmo de ter que um homem e uma mulher de Deus? Quando ora pelo casamento de filho e de filha, como é que você pede? São homens e mulheres piedosos que vão casar assim que com seus filhos, sabendo que você vai ficar descansado, porque ama o Senhor, porque teme o Senhor, ou quer um cabo de dinheiro para sustentar. E talvez futuramente lhe amparar na sua velhice. Lê do engano. Aí ele vai aqui terminar no verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Interessante que um dependente químico que se conscientizou, se você for para uma reunião no AA, se você for para uma reunião de drogados, de drogas, que assim, pessoas, eles vão dizer o seguinte: cada dia por vez. Basta a cada dia o seu mal. O amanhã pertence a Deus, irmãos. Amanhã é segunda, hoje é domingo, então vamos viver o domingo. Deus cuida de nós. Deus se responsabiliza. O nosso problema é que a gente paga a fatura do cartão hoje e já está pensando no próximo mês. Claro, a gente tem que ser prudente. Eu não estou aqui falando de você gastar o que você não pode. Eu estou dizendo que Deus proverá. Que a nossa ansiedade é tola. Que a nossa ansiedade é carnal. Que a nossa ansiedade às vezes é afronta de Deus. E para terminar, eu quero falar aqui de uma citação de um puritano. Ele falou o seguinte: a conclusão de todo este assunto, então, é que a vontade e o mandamento do Senhor Jesus é que os seus discípulos não sejam os seus próprios atormentadores. Eles também não devem tomar a sua passagem por este mundo mais tenebrosa e desagradável do que Deus a fez originalmente, através da apreensão que sentem devido aos problemas. Por meio de nossas orações diárias, podemos conseguir a força de que precisamos para suportar os nossos problemas diários e nos armar contra as tentações que nos afligem, não permitindo que nenhuma dessas coisas nos mova ou nos abale. Que o Senhor nos ajude nesta manhã. Que a gente possa descansar mais nele, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Amém, querido?